Assinada, então, a ordem sobre as tarifas. Isso e mais agora no nosso Morning Call 1 do 8 de 2025. Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos. Enfim, chegou o derradeiro dia, então. Bom, o governo dos Estados Unidos, temos mais assuntos, mas esse é o principal agora aqui. Tá? O governo dos Estados Unidos, então, ele fez mais uma comunicação até um tanto quanto atrasada ou errática, enfim, confusa, tem vários termos. Mas eles anunciaram novas taxas, um ajuste, né? O Trump afirma que as novas alíquotas foram definidas após ele ter recebido informações e recomendações adicionais de vários altos funcionários sobre a falta de reciprocidade nas relações comerciais com os Estados Unidos. Então, assim, em alguns casos, né, vai ser mudada as tarifas que ele já tinha anunciado antes. Bom, a gente sabe então, os países com déficit comercial significativo com os Estados Unidos, segundo a Casa Branca, os encargos variam entre 10 e até 41%, tá? Eu já vou explicar porque o Brasil tem 50%, né? Alguns países ficaram com tarifas mais favoráveis, como é o caso, por exemplo, aqui do nosso vizinho Argentina, que ficou na menor alíquota ali de 10%, ele e mais cerca de 90 países pelo mundo, tá? E enquanto o Canadá, por exemplo, ficou com 35%, a Nova Zelândia com 15%, e no Brasil aqui a gente sabe que estaríamos na lista de 10% de tarifação, né, dentro dos menores tarifações. Porém, temos uma tarifa adicional aos nossos produtos de 40%, atingindo então uma das maiores tarifas aí cobradas, na verdade é a maior, né? Pelos Estados Unidos, atingindo 50%. Claro que foi feita uma grande lista de isenções dos produtos brasileiros, totalizaram ali 694 produtos brasileiros que não estão dentro desse regime de 50%, mais cerca de 35% dos produtos exportados aos Estados Unidos serão afetados por essa tributação aí excessiva, né? Bom, tá feito, né? Tem uma lista aqui, eu posso até deixar, vou deixar a matéria na descrição desse vídeo de hoje. Tem bastante a lista dos países e as suas respectivas tarifas e quais negociaram, os quais não negociaram, enfim, é bom para vocês terem um complemento da notícia, mas é isso, tá feito, tá? Bom, vamos falar um pouco de números de Brasil também, porque o mercado de trabalho ontem, o CAGED, né, a gente teve acesso aos números do último CAGED e, segundo o CAGED, o desemprego recuou para 5,8%, o que no trimestre, tá? Encerrado em junho, o que é abaixo do 7% registrado em março. Então, num patamar muito pequeno ali de desemprego, né? Isso é positivo, mas a qualidade dos empregos é muito questionável, tá? Enfim, a taxa de participação na força de trabalho permaneceu estável também, 62,4%, apesar da redução, né, do desemprego. O rendimento habitual de todos ali caiu. E é isso que eu falo, né? O rendimento, quando a gente pega aqui dentro dos números do CAGED, tá? Caiu de 3.758 em março para 3.497 em julho. Mas a gente sabe, né? Infelizmente, é muito difícil as pessoas, a grande parte, né? Não é todo mundo que tem esses rendimentos na casa dos R$ 3.000. Então existem muitos subempregos e contam como empregos. Fora que também foi mudado algumas métricazinhas ali, enfim.
Vou deixar isso para lá. Bom, quem mais empregou, então, no caso aqui, tá, foi os segmentos de armazenagem, transporte e correio. A indústria geral também empregou. Na frente fiscal, que é muito importante para a gente entender o que vai acontecer com os nossos juros, né? O setor público consolidado registrou mais um déficit primário de 47 bilhões de reais em junho, tá? Ampliando o resultado negativo, então, para de 33 bilhões que foi em maio, né? Teve um a mais ainda do que foi em maio. Então, gastos, gastos, gastos. E ainda assim, acumulando, né? O saldo segue positivo, né, em 17,93 bilhões, efetivamente por conta das nossas exportações que fazem um superávit de exportações, e as despesas com juros da dívida, que é a taxa Selic, influencia nisso também, somaram 61 bilhões de reais no mês, levando o déficit nominal, esse sim, o que vale, né, tirado todos os números ali, de 108 bilhões de reais. É isso mesmo. A dívida bruta do governo, inclusive, atingiu 76,64% do PIB, ou seja, toda a riqueza que o país produz, toda a riqueza de todas as áreas, 76% é tomado pela dívida bruta do governo. Com alta, então, esses números de 0,52 ponto percentual no mês, esses dados, sim, representam deterioração nas contas públicas e a gente segue nessa toada aí. Também acredito que ano que vem, ano de eleição, dificilmente isso deve mudar. Bom, vamos para os mercados aqui acionários para a gente terminar por hoje. Dow Jones, então, ontem recuou, os Estados Unidos recuou 0,74. O S&P 500 também caiu 0,37 e a Nasdaq teve uma queda, praticamente ficou estável, né? 0,03%. Durante o dia, teve ali cobranças do Donald Trump públicas, né, em ações das farmacêuticas para reduzir os preços dos medicamentos no país, enfim. Foi um dia um pouco mais conturbado por lá. Aqui, o Ibovespa, o nosso pregão, ficou em queda de 0,69% aos 133 mil pontos. 133, 133,071. Investidores atentos ao aumento da aprovação, né, nas pesquisas, né, do Lula e desdobramento das tensões tarifárias entre Brasil e Estados Unidos, tá? Lula saiu uma pesquisa que ele tem mais, isso não é viés, tá, pessoal? É realidade. Sai pesquisa que ele tem um pouco mais de popularidade. Eu também não confio nessas pesquisas. Os investidores logo tiram dinheiro, o mercado já cai, enfim, tá difícil para o atual governo levar as coisas adiante. Destaques de alta, então, ficaram com Uzi Minas, 5,80%. Embraer, 5,78%, também subiu mais, né, depois da isenção aí dos aviões. E os destaques de baixa ficaram com Marfrig, frigoríficos, né, que ficaram dentro das tarifas, né. 10,20 caiu o Marfrig, bastante. E BRF também caiu bastante, 5,65. Pessoal, esse era o vídeo de hoje. Então, se inscrevam no canal, comente aí as notícias, né? O que você acha, né, que vai acontecer a partir de agora com o cenário das tarifas, né? Diz que é a partir de 6 de agosto que elas valem, né? Comenta comigo, eu quero saber. Uma boa sexta-feira a todos, juízo, né? E nos vemos então na segunda-feira aqui no Morning Call. Um abração. Tchau.